Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Estão felizes, né? Hoje é dia de alegria, porque Jesus ressuscitou. Hoje é o dia da Páscoa e a gente tem essa notícia que é boa. Então, eu espero que tenha tido Jesus na sua Páscoa e que esse gesto da gente se lembrar e de anunciar a ressurreição não seja algo só de hoje, mas seja algo que esteja presente em todos os nossos dias. Que em todos os nossos dias a gente esteja falando sobre Jesus, testemunhando sobre Jesus, né? Sobre a ressurreição dele, tudo, né, que isso significa para cada um de nós. Eu quero nessa noite dar início a esse culto, lendo com você lá em João, capítulo 20. João, capítulo 20, versículo 17 e 18. Evangelho de João, capítulo 20, versos 17 e 18. Diz assim: recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: viu o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Maria Madalena foi a primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado. E aí Jesus diz para ela, né? Vai e conta para os discípulos, para as outras pessoas. E ela foi e fez isso. Só que eles não acreditaram, precisou Jesus ir lá, aparecer no meio deles, para que eles começassem a acreditar e espalhassem a notícia. Desde o começo desse mês, talvez um pouco mais, nós enquanto igreja a gente tem estudado o Evangelho de Marcos. E aí em algumas passagens a gente tem percebido que Jesus curava as pessoas e dizia para elas, né? Vai para casa, não peques mais e não conta para ninguém, não espalhe a notícia. E aí o que as pessoas faziam? Elas iam e contavam para todo mundo. E aí a gente está diante de um texto em que Jesus ressuscitou, ele encontra Maria Madalena e fala para as pessoas, né? Vai e conta para todo mundo. E aí nessa situação as pessoas não vão, não contam, fica acanhada, né? A gente muitas vezes acaba sendo contra. Quando Jesus não fala uma coisa, a gente quer fazer aquilo. Quando Jesus dá uma orientação, a gente pega e não faz, né? Então, que da forma como eu comecei esse culto dizendo, né? Essa notícia é boa e precisa ser compartilhada não só hoje, mas todos os nossos dias. Que essa seja uma tarefa para mim e para você. Dividir Jesus todos os dias por onde a gente andar. Isso vai acontecer aqui nessa noite. Eu sempre falo que o culto é um tempo de renovo. Deus traz alegria, Deus renova as nossas forças. E para quê? Para que a gente tenha ânimo e condição de ir e de enfrentar o nosso dia a dia, seja no trabalho, na vida com a família, e em tudo que a gente fizer, a gente tenha ânimo, presença do Espírito Santo de Deus em nós o suficiente para a gente testemunhar e para a gente continuar anunciando Jesus, o seu amor e toda a diferença, toda a transformação que é boa que isso gera em nossas vidas. Então eu te convido a se colocar de pé nessa noite, nesse momento. Você que está aí na sua casa, né? Curvar a tua cabeça, fazer essa oração junto conosco, pedindo a Deus que nos abençoe nesse culto, expressando a Ele a sua alegria pelo dia de hoje, por tudo aquilo que Ele representa, pedindo ao Senhor que te encha da presença dEle e que traga força, que traga coragem, para que ao longo da sua vida você consiga continuar testemunhando a Jesus. Pai, nós queremos te louvar, Deus. Muito obrigado por Jesus, por toda a lembrança que esse dia traz, Deus, a lembrança de que Jesus triunfou sobre a morte, Ele ressuscitou, e como diz o texto, né, Deus não é só Pai de Jesus, mas é o nosso Pai agora, é o nosso Deus, porque nós fomos adotados pelo Senhor, nós fazemos parte da família de Deus. Jesus nos proporcionou tudo isso, e que motivo de alegria, Deus. Nós nos alegramos, Deus, na presença de Jesus, no sacrifício dele. Ele é real, se faz presente aqui nessa noite, e que nesse culto, através das canções, através dos louvores, da tua palavra, que a gente consiga perceber Jesus em cada detalhe, e que isso nos alegre, Deus, e que isso nos encoraje, que isso transforme as nossas vidas, a ponto da gente conseguir ir e obedecer a palavra de Jesus. Ele nos disse:
vai testemunha, vai anuncia, e que a gente consiga fazer, que esse culto essa noite nos capacite a isso, Deus. Assim nós oramos, colocamos as nossas vidas diante de Ti, ministra-nos em nome de Jesus, amém, amém. Em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti, nada é impossível. Em Ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Não vou viver pelo que vejo, não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás, e tudo podes realizar. Em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti, nada é impossível. Em Ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Viver pelo que vejo, não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás, e tudo podes realizar. Em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti, nada é impossível. Em Ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti, Jesus. Creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti, Jesus. Em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti, nada é impossível. Em Ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti, Jesus. Creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti, Jesus.
e para ti eu vou, e para ti eu vou, e para ti eu vou, me rendo a ti. Confesso que inseguro estou, mas teu amor me envolve e as mentiras que ouvi se esvaem quando eu me entrego a ti, e para ti eu vou, e para ti eu vou, e para ti eu vou, me rendo a ti, e para ti eu vou, e para ti eu vou, e para ti eu vou, me rendo a ti. Me lembrastes de tuas promessas, me mudaste até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. Me lembrastes de tuas promessas, me mudastes até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. Me lembrastes de tuas promessas, me mudaste até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. Para ti eu vou, e para ti eu vou, e para ti eu vou, me rendo a ti. E para ti eu vou, e para ti eu vou, e para ti eu vou, me rendo a ti. E Deus e Pai, nessa noite nós entregamos nosso louvor ao Senhor, Deus, te agradecendo por tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor falou e ainda vai falar, Deus. Nós entregamos nosso louvor em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero
ler um versículo que está lá em 1 Crônicas, capítulo 29, verso 17. Diz assim: Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo que se acha aqui te faz ofertas voluntariamente. Com muita alegria a gente acabou de ofertar a Deus o nosso louvor e a nossa adoração. Nós que aqui estamos, vocês que estão aí em casa. E agora as pessoas que estão presentes têm a oportunidade, né? Se tiver o desejo, com alegria, com sinceridade, de forma voluntária, entregar ao Senhor os seus dízimos e as suas ofertas. Há um tempo eu já tenho falado, né, por conta das restrições, com a igreja vazia, que a gente logo começaria a ter oportunidade. Então eu já aviso, né, que houve um novo decreto, a gente pode ter até 30 pessoas na igreja e de forma organizada a gente vai continuar, né, proporcionando a oportunidade de você vir, estar presente e aos poucos, né, você que guardou aí na sua casa seu dízimo, a sua oferta, poder estar aqui presente conosco, cultuando e também entregando a sua oferta e o seu dízimo a Deus. Agora eu digo para você que está aqui presente, que tem esse desejo, né? Segure aí o seu dízimo, segure aí a sua oferta. Eu vou estar orando junto com você para que a gente possa entregar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, Deus, pelos dízimos, pelas ofertas, pelo teu cuidado sobre as nossas vidas e pela oportunidade que a gente tem de entregar isso nesse momento. Deus, recebe os nossos dízimos, recebe as nossas ofertas, Deus, a nossa entrega com alegria, consagra, Pai, dá sabedoria à igreja para administrar esses recursos, em nome de Jesus. Amém. Se você tem o desejo, pode vir aqui à frente e entregar seu dízimo ou sua oferta. Agora abre a sua Bíblia, lá em João, capítulo de número 20, versículo 6. Esse é o texto da palavra dessa noite. João, capítulo 20, a partir do versículo 6. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: Viu o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Vamos ter uma palavra de oração?
Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, por este culto, pela oportunidade que temos de aprender. Deus, usa a minha vida para ensinar, para instruir o teu povo. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Então, nessa noite, não tem como a gente não falar sobre a ressurreição de Jesus, não tem como a gente não falar sobre a Páscoa. E aí, com essa mensagem, eu quero que a gente saia daqui, com entendimento, que a gente saia daqui tendo aprendido o que é a gente ser uma igreja viva que anuncia essa ressurreição, que anuncia Jesus todos os dias. Isso é uma coisa muito importante, um desafio, uma tarefa que Jesus nos deu e que nem sempre é fácil, nem sempre a gente consegue cumprir essa tarefa. Eu já falei na quinta-feira, mas Páscoa significa passagem, Passagem lá no Antigo Testamento, do povo de Deus que saiu do Egito, de um tempo de escravidão, em direção à terra prometida para um tempo de liberdade. E passagem, que quando Jesus ressuscita, essa passagem da vida para a morte, é um marco assim que traz esperança para nós e a promessa de que assim como Jesus ressuscitou, nós também um dia ressuscitaremos e vamos desfrutar da vida eterna junto com Jesus. Então, eu sei que chocolate é gostoso, muita gente gosta, não é pecado ter chocolate no domingo de Páscoa, mas a gente não pode errar de ter chocolate e não ter Jesus. Pode ter chocolate, deve ter Jesus também na nossa Páscoa, Jesus é o verdadeiro sentido da Páscoa. Jesus é a coisa mais importante e ele sim não pode faltar, Pode faltar chocolate, mas não pode faltar Jesus. E aí no texto que nós acabamos de ler, a gente vê 3 pessoas. Nós vamos perceber Maria Madalena, João e Pedro. Os 3, saíram pela manhã e estavam indo ali ao túmulo, acompanhando Maria Madalena. Era costume de, depois que a pessoa falecia, ir lá e perfumar o corpo, Então, Jesus morreu numa sexta-feira, e aí no sábado o judeu tinha o costume de guardar o sábado, de não fazer nada naquele dia, então eles não puderam ir no sábado perfumar o corpo, então foram no domingo pela manhã. Só que a surpresa é que quando eles chegam lá no túmulo, eles veem o túmulo aberto e vazio. E aí surge aquele desespero, E a primeira coisa que vem na cabeça deles é: meu Deus, roubaram o corpo do mestre. E por que eles pensam isso, Está evidente ali no versículo 9. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Por mais que Jesus tivesse falado, quantas vezes ele não explicou, E os discípulos não entenderam, não se lembraram disso. Jesus morreu e eles não estavam esperando que Jesus ressuscitasse, Pelo contrário, os discípulos estavam lá com medo, estavam escondidos. E eu vejo, que talvez nesse caso tenha sido Maria Madalena que, com mais coragem, conseguiu ali levar João e Pedro para ir lá e para perfumar o corpo. Cabe aqui um parênteses, eu gosto muito quando aparece a mulher na Bíblia, e de uma forma que a gente não costuma perceber. Mas quando Jesus foi preso, todos os discípulos fugiram, E aí, enquanto vai tendo toda a condenação, a crucificação de Jesus, as pessoas que não fugiram, que estão ali presentes, acompanhando, o tempo todo, são as mulheres, As mulheres não fugiram, as mulheres estavam ali presentes. Uma mulher foi a primeira que viu Jesus ressuscitar, e a primeira pessoa a quem ele confiou a tarefa de ir, de anunciar, de dividir. A gente acabou de sair do mês das mulheres, e eu gosto sempre de destacar, tem mais mulher na nossa igreja, e as mulheres têm cumprido mais esse papel, muitas vezes, do que até nós homens, Nós temos deixado a desejar. Então fica marcada a presença de Maria Madalena e a inspiração dela, de ir até Jesus, de ouvir o que ele diz e de continuar anunciando. E quando eu olho para esse texto aqui, eu percebo uma dificuldade das pessoas de acreditar, nesse anúncio, nessa mensagem. Dificuldade de acreditar que Jesus tinha ressuscitado. Eles nem mesmo estavam esperando que Jesus ressuscitaria. E quando eu olho para a pessoa de Jesus, eu vejo um amor, uma atenção muito grande dele ir de fazer o que cada pessoa precisava para crer naquele momento. E aí eu, falando para vocês, para nós que somos igreja, eu quero que a gente aprenda com Jesus a ter essa mesma disposição. Porque muitas vezes quando eu vou falar de Jesus, muitas vezes quando eu vou ensinar, quando eu vou dividir a palavra de Deus com alguém, a gente tem disposição de ir só até certo ponto, Não, eu vou ir lá e vou evangelizar, eu vou explicar.
Eu vou falar quem é Jesus, vou pedir para aceitar, vou fazer oração, se quiser bem, se não quiser eu vou embora, né? E se a pessoa aceitar, eu vou fazer oração e tchau, eu vou para minha casa e eu fiz até certo ponto, né? Se precisar fazer mais do que isso, né? Se eu precisar fazer mais do que oferecer Jesus e fazer uma oração de aceitação, talvez eu não vá tão longe assim. E quando eu olho para Jesus, eu vejo ele indo além. Eu vejo Jesus fazendo o que era preciso para que cada uma daquelas pessoas, né, acreditasse que ele tinha ressuscitado e tivesse a coragem suficiente para ir para testemunhar também. E olhando para esse texto bíblico, eu vou destacar aqui, né, 3 tipos de pessoa, né, e 3 formas, né, que Jesus usou para que elas pudessem acreditar que ele havia ressuscitado. E aí a primeira pessoa que eu percebo aqui é a pessoa de João, né? Esse tipo de pessoa é a pessoa que entende com uma explicação, é lógico. Você foi evangelizar a pessoa, você conversou com ela, você abriu a Bíblia, você explicou quem era Jesus, a pessoa entendeu, vocês fizeram uma oração, aquela pessoa creu e começou a caminhar com Jesus. Quando eu olho para a vida de João, eu vejo que é exatamente isso que acontece. João está lá no túmulo, e aí ele vê que tinha o lenço, e aí ele vê que tinha os lençóis jogados ali, e aí o versículo 8 vai dizer, né? Entrou também o outro discípulo, esse outro discípulo é João, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. O que aconteceu aqui? João, ele foi lógico, ele entrou lá no túmulo e pensou, peraí, mas se roubaram o corpo de Jesus, né? Quem rouba o negócio, pega correndo e sai depressa e leva tudo que está junto. A pessoa não ia parar para tirar um lençol, a pessoa não ia parar para tirar e talvez dobrar um lenço. João de alguma forma pensa e percebe, alguma coisa diferente aconteceu aqui, né? Não roubaram o corpo, Jesus não foi levado, Jesus ressuscitou. João não precisou ver Jesus, João não precisou, né, ver o milagre, não precisou que alguma coisa grandiosa acontecesse, os fatos bastaram para ele. Então tem gente que é assim, você senta com a pessoa, você explica e ela logo entende, né? E aí fica um desafio para nós como igreja diante desse tipo de pessoa, né? Nós como igreja precisamos ter essa disposição, né, de parar, de sentar com esse tipo de pessoa e de explicar para ela. É só o que você vai precisar fazer. Você vai dizer quem é Jesus, vai explicar sobre Jesus, vai orar com aquela pessoa e a partir do momento que ela entender, ela vai crer, né? Esse é o tipo mais fácil de pessoa, né? Talvez a maioria de nós até tenha disposição para ir até aí. Outro tipo de pessoa que eu percebo, né, é o tipo de pessoa que só vai entender, só vai crer, só vai escolher caminhar com Jesus quando um milagre acontecer, quando ela tiver uma experiência pessoal com Deus. E aí eu vou ler o versículo 19 e 20, que eu não li aqui, que foi o que aconteceu com os discípulos. Maria vai, ela vai dar a notícia para eles, só que eles não vão acreditar nela, eles vão duvidar dela, e aí eles continuam lá, trancados, fechados onde eles estavam. E aí o versículo 19 diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. O que aconteceu aqui, né? Eles estavam ali trancados e do nada Jesus apareceu no meio deles, mostrou suas feridas para ele, né? Que milagre alguém aparecer aqui. E como é que isso acontece nas nossas vidas? É alguém que viveu uma situação que experimentou uma cura de Deus, algo inexplicável. É uma pessoa que viveu uma experiência pessoal com Deus. Eu senti Deus de uma forma diferente. Não, eu estava lá e fui tocado por Deus. E essa experiência basta para a pessoa crer, basta para a pessoa escolher Jesus, né? E começar a caminhar e procurar uma igreja, né? Às vezes um livramento, né? Tem gente que vive uma experiência de me livrou de um acidente, me livrou de uma situação muito difícil. Meu Deus, eu preciso procurar uma igreja, eu preciso procurar o Senhor, né? E aí a pessoa vai, procura e começa a caminhar com Deus. E quando eu olho para Jesus, eu vejo a disposição dele, né, de ir lá, de aparecer de forma milagrosa, de mostrar as feridas para eles, para que eles pudessem crer. Assim como foi no primeiro exemplo, né? Jesus tirou o lençol, Jesus dobrou o lenço, ele parou e fez de uma forma, né, que João ia crer.
Jesus foi lá onde estavam os discípulos e fez de uma forma, né, que todos eles também iam acreditar. E aí nós, como igreja, temos um desafio diante desse tipo de pessoa. Pastor, como é que eu posso oferecer Jesus para a pessoa que só vai crer quando viver uma experiência, quando experimentar uma cura, quando experimentar um milagre, né? É você ir interceder enquanto igreja, interceder por essa pessoa. É você ir e orar por cura, né? Não é igual a gente está acostumado a ver na televisão. A pessoa vai, ora por cura e manda para casa. Fala, vai que você está curado em nome de Jesus, né? Ele não curou coisa nenhuma. Como é que a gente pode orar por cura? Você pode ir e ser sincero diante de Deus. Deus, está aqui o meu amigo, a minha amiga, está o irmão que eu amo, e a minha oração, o meu desejo é que o Senhor cure. Deus, eu oro pela cura dessa pessoa, Deus. Eu oro pela tua bênção sobre a vida dela. Em nome de Jesus, amém. E é Deus quem vai operar o milagre. Então a gente precisa interceder. A gente precisa orar por cura. Aqui na igreja precisa ser um espaço onde a gente vai estimular a fé dessas pessoas de tal forma que elas vão conseguir viver experiências com Deus, né? Esse é o segundo tipo de pessoa. E eu vejo que Jesus fez o que eles precisavam para crer. E aí nessa noite surge um terceiro tipo de pessoa. E aí esse tipo de pessoa vai ser Tomé, né? E aqui para a gente fazer uma piada, né? Tomé foi aquele que faltou no último culto, foi aquele que faltou na cela, né? Jesus apareceu ali para os discípulos, mas Tomé não estava lá. Faltou naquele dia, né? E aí Tomé chegou e Jesus e os discípulos, né, começaram a explicar. Tomé, o mestre apareceu, nós vimos as feridas dele, né? E Tomé responde bem assim, né? Eu não acredito. Se eu não ver com os meus olhos, se eu não tocar nas feridas do mestre, eu não vou acreditar. E aí que tipo de pessoa, né, que é Tomé? A gente trazendo para os dias de hoje, né? Tomé é aquele tipo de pessoa que está desanimada com a igreja, que está frustrada com a igreja, que de alguma forma se frustrou com a liderança. Eu quero ler um versículo que está lá em João, capítulo 11, versículo 16. João, capítulo 11, versículo 16. Fala assim: Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. Aqui é quando Lázaro morre, eles avisam Jesus, e aí onde Lázaro morreu era mais ou menos perto de Jerusalém. E Jesus já havia sido ameaçado por ali. Eles sabiam que por ter mais sacerdotes, ter mais mestres da lei, né, voltar para lá ia ser perigoso. E aí um pouco antes, depois você pode ler na sua casa, os discípulos falam: Não, Senhor, o Senhor vai voltar para lá, se eu voltar para lá a gente vai morrer. E aí Tomé, ele tem exatamente essa fala. Ele fala: Então vamos todo mundo, e vamos todo mundo morrer com Jesus. Tomé achava que ele ia conseguir morrer com Jesus. Só que aí Jesus voltou, ressuscitou Lázaro, entrou em Jerusalém, e quando eles se deram por si, Jesus morreu sozinho. E aí Tomé ficou confuso, achou que não tinha entendido alguma coisa, que talvez Jesus não fosse aquele líder, né? Tomé ficou frustrado. E aí quando a gente olha para o dia de hoje, não é difícil a gente imaginar alguém, né, que talvez esteja assim, né? Se frustrou com a igreja, se frustrou com alguma liderança, a pessoa que não quer mais saber. Pode acontecer um milagre aqui, você pode chegar lá às vezes fazer uma oração, a pessoa: não, já estou de saco cheio de oração, não, já participei de tudo que tinha na igreja, já aconteceram coisas na minha vida, mas eu não quero saber. E aí o que Jesus precisou fazer, né, para que Tomé cresça, né? Porque quando eu olho para a Bíblia eu vejo que Jesus, ele se importa com Tomé, porque Jesus foi lá e apareceu lá de novo. Eu e você talvez não, né? Tomé é o tipo de pessoa que nós vamos olhar e vamos dizer assim: eu já fui, já expliquei, eu já fui, já orei, essa pessoa conhece Deus, viveu o milagre, né? Já tentei tantas vezes, agora eu lavo as minhas mãos e não quero mais saber desse tipo de pessoa. Tomé é o tipo de pessoa que talvez eu e você a gente ia abandonar, a gente ia desistir, nós iríamos parar de falar de Jesus para essa pessoa. Mas quando eu olho para a Bíblia eu vejo que Jesus, ele se importava com Tomé, e Jesus faz questão, né, de mais uma vez, enquanto os discípulos ainda estavam a portas trancadas, Jesus vai lá e aparece de novo no meio deles. João capítulo 20, versículo 26. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos.
Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. O que precisou para Tomé crer, né? Tomé precisou ver e tocar o corpo vivo de Cristo. Se existir uma pessoa nesse mundo que é semelhante a Tomé, que está tão frustrado assim com a igreja, com a liderança, com alguma coisa que aconteceu, o que vai precisar acontecer para que essa pessoa creia, para que essa pessoa volte a crer, volte a caminhar com Jesus? Vai precisar que essa pessoa também veja e toque o corpo vivo de Cristo. A Bíblia fala que o que é o corpo de Cristo, né? A igreja é o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. E às vezes a gente está meio apático, talvez a gente está morno, talvez a gente se cansou de testemunhar e a gente não está indo tão longe assim. Então, para que esse tipo de pessoa creia, nós precisamos ser igreja viva de Jesus, né? A gente precisa ser igreja viva, igreja de verdade. Quando essas pessoas, né, virem uma igreja de verdade, tocarem numa igreja de verdade, aí sim elas vão crer. Então tem jeito sim, e quando eu olho para Jesus, né, eu vendo Ele fazendo de diferentes formas, para diferentes pessoas, o que foi preciso para que elas cresçam. E que a gente também tenha, né, essa disposição. Eu não planejava citar esse texto, eu não separei, eu não lembro onde vai estar, mas tem um texto na Bíblia que fala que quando a gente tiver dificuldade de falar de Jesus para alguma pessoa, né, 71, 2, 3 vezes, aí Jesus ele vai falar assim: se não der certo, considera aquela pessoa como gentil ou publicano. E aí quando a gente lê esse texto, a gente costuma pensar que tratar alguém como gentil ou publicano é lavar as mãos e dizer, né, já fiz tudo que eu podia, daqui para frente eu não vou fazer mais nada. Só que quando eu olho para Jesus, eu tenho falado ultimamente, né, que Jesus é a chave para a gente entender a Bíblia. Nós precisamos interpretar a Bíblia pensando em Jesus. Quando eu penso em Jesus e reflito, né, como é que Jesus tratava o gentil e o publicano? Jesus tratava essas pessoas como alvo do amor de Deus, como alguém que ainda não entendeu, que ainda não conheceu a Deus, alguém que eu preciso continuar indo ao encontro dessa pessoa e recomeçar. Talvez você começou, foi até o final, não deu certo. Quer tratar como gentil publicano? Não, essa pessoa não entendeu ainda. Eu vou voltar e vou recomeçar. Eu não vou desistir dessa pessoa. Eu não vejo Jesus desistindo de alguém e não acho que nós devemos ser pessoas que têm esse tipo de atitude. E aí ainda em João 20, eu vou lembrar da experiência de Maria Madalena. Quando ela vê Jesus, mas não reconhece Jesus, e aí olhando para ele, fala o texto assim, que ela pensou que ele fosse o jardineiro. E quando eu aprendi isso na Bíblia, eu falei, nossa, como que eu nunca percebi isso? Porque quando a gente vai lá no Gênesis, Deus criou o ser humano e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar toda a vida que Deus tinha criado. E quando ela confunde Jesus com o jardineiro, né, o jardineiro é quem cuida de planta, quem cuida da vida, né? E aí eu vejo a atitude de Jesus indo ao encontro desses 3 tipos de pessoas, né, proporcionando o cuidado que era necessário para cada uma dessas pessoas. Quem tem planta em casa e gosta de cuidar, né, sabe, tem planta que precisa de mais água, tem planta que precisa de menos água, a terra é diferente, então a gente dá o cuidado necessário para cada planta. E quando ela veio e se engana por um momento ali, confunde Jesus com o jardineiro, né, eu vejo que foi exatamente isso que Jesus fez. Ele olhou para cada discípulo, para cada tipo de pessoa e viu que cada uma delas precisava de um cuidado diferente. E Jesus foi e teve esse cuidado diferente com cada uma delas. E o desafio para nós nessa noite é sermos como Jesus, né? Como um jardineiro que consegue ver toda a vida ao seu redor e perceber, ei, né, com uma pessoa eu vou precisar só explicar, né? Não, com outra pessoa já é diferente, eu vou precisar orar, eu vou precisar estimular a fé dela para que ela tenha experiências, eu vou precisar que na igreja tenha espaço para esse tipo de pessoa, e outra pessoa já vai ser diferente, né? Ela vai precisar, né, ver e estar em contato com uma igreja viva de verdade, uma igreja que realmente está admirando Jesus, está querendo ser como Ele, que todo dia está anunciando quem é Jesus e quem Ele fez, né? Então o desafio nessa noite é a gente ser como Jesus, né? A gente fazer o que é preciso para cada pessoa. E ainda mais hoje no dia da Páscoa, né? Jesus é o exemplo daquele que fez o que era preciso, né? Jesus precisava morrer por cada um de nós, e Jesus foi até o fim. Jesus morreu, Jesus entregou a própria vida, porque isso era preciso para nos salvar.
porque isso era preciso para nos tornar família de Deus. E que nessa noite, né, isso seja motivo de grande alegria para cada um de nós, nos inspire, nos encoraje a ir, a testemunhar e a oferecer Jesus a todos aqueles e aquelas que ainda não o conhecem. Eu quero fazer uma oração com você, de nós estarmos diante de Deus reconhecendo mesmo as nossas falhas. Se você percebe que não tem tido esse amor que teve Jesus, que não tem tido essa atenção, esse cuidado com as pessoas, que isso não é algo particular seu, mas você entende que isso é importante, você quer que Deus transforme o seu coração e gere isso na sua vida, essa noite é tempo de você pedir a Deus perdão, de você abrir o seu coração, de você dar liberdade a Deus para transformar a sua vida. Então curve a sua cabeça, vá fazendo a sua oração a Deus. Nós estamos prestes a ir para o momento de Santa Ceia. Se há alguma outra coisa no seu coração que você precisa nesse momento pedir perdão ao Senhor, faça agora. Peça a Ele que te perdoa. Deus, nós queremos, Deus, colocar as nossas vidas diante de Ti, pedir perdão pelas nossas falhas, todas as vezes que temos pecado, Pai, no olhar, no falar, no ouvir, no pensar, no agir ou no deixar de agir. Deus, sonda as nossas vidas, sonda o nosso coração nesse momento, Deus, e gera amor, Deus, gera um verdadeiro interesse pelas pessoas, Deus, de perceber quando falta Jesus na vida de alguém, e que a gente tenha a disposição e a coragem, Deus, para oferecer Jesus, para testemunhar quem é Jesus, para dizer aquilo que Ele fez nas nossas vidas, Pai. Nós temos pessoas aqui, pessoas que estão em casa, Deus, nos ouvindo, e cada uma conheceu e creu em Jesus de uma maneira diferente. Para alguns bastou explicar, para outros precisou viver uma experiência com Deus, Deus. Para um terceiro tipo de pessoa, ele precisou conhecer uma igreja viva, chegar naquele lugar em que tudo era diferente e que ele sentia e via Jesus, pôde tocar a Jesus através das pessoas daquela igreja, de tudo como aquele lugar era organizado. Pai, lembra cada uma de como creu, de como se converteu, e gera em nós essa disposição para não desistir das outras pessoas e para continuarmos testemunhando a Jesus, o seu amor, a sua graça. Pai, perdoa-nos dos nossos pecados, nos abençoe nesse momento para que a gente possa, de forma humilde e com reverência, participar da Santa Ceia como família, como teus filhos e filhas, como iguais diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Como diz a palavra, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém. Você aí na sua casa, que tem o pão e o suco, tem o pão e a água aí preparado, se prepare aí junto com a sua família. Estenda as suas mãos para esse pão, para esse suco ou água, que agora a gente vai estar orando e vai estar consagrando esses elementos. Deus, nós queremos te agradecer, Pai, pela vida de Jesus e por tudo que Ele significou, por tudo que Ele trouxe para cada um de nós, novidade de vida, nos trouxe alegria, nos trouxe esperança, nos libertou da morte e do pecado, nos deu a certeza de que um dia
E é no nome dele que a gente pede que o Senhor consagre este pão, consagre este suco e pão que significam, Deus, o corpo e o sangue de Jesus vertido na cruz em nosso lugar. Deus, consagre esses elementos, todo o significado que eles têm para cada um de nós, que eles venham a nos fortalecer, nos sustentar na caminhada da fé, nos encorajar a continuar testemunhando Jesus. É no nome dele que é o Senhor oramos. Amém. Amém. Você aí em casa vá distribuindo o pão, o suco, a água e espere, né, que a gente também vai distribuir por aqui, para que nós consigamos, né, cear todos juntos. Você, igreja, venha, pegue o pão, pegue o suco e volte para o seu lugar. Espere para a gente comer e beber todo mundo junto. Início és a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério dito agora, Cristo em ti se revelou. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Coloque de pé. Com muita alegria, vamos comer o pão, beber o suco. E orar ao Senhor agradecendo. Pai, muito obrigado, Deus, pela oportunidade que a gente tem de cear, de comer, de beber, Deus, e de nos lembrar de Jesus, de quem Ele é e de todas as coisas boas, Deus, que Ele acrescenta, traz, toda a obra, Deus, que Ele tem operado em nossas vidas, Deus. Muito obrigado por isso, sobretudo pelo perdão, pela salvação, pela esperança que há na vida eterna. Pai, continua a nos sustentar, continua a nos abençoar, nós que aqui estamos, cada pessoa que está em casa assistindo, nos acompanhando. Deus, eu sempre gosto de agradecer, Pai, porque mais um mês terminou, outro mês começou e nós aqui estamos com vida, graças a Deus por isso.
Continua, Deus, a nos abençoar. Continua a nos ensinar, Deus, que a gente tenha condição de aprender contigo e de em cada dia das nossas vidas, né, viver Jesus e anunciar Jesus. Esse é o grande desafio de cada um de nós temos. O grande desafio, o ide que Jesus deixou a sua igreja. E que a gente consiga viver isso, que a gente consiga anunciar mesmo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus abençoe a sua semana e recebamos a bênção. Que o amor do Deus Pai, que a graça do Deus Filho e que as ricas consolações do Deus Espírito estejam sobre as nossas vidas, se estendam aos nossos lares e famílias e também sobre a vida de todo o povo de Deus espalhado por sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Que Deus nos abençoe.